Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Pamela, professora de Biologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre animais e antes de começar o nosso assunto propriamente dito, que é a Fisiologia Animal Parte 1, eu gostaria de falar um pouco sobre a diversidade de vida e como o ser humano lida com isso. Então, na aula passada, nós vimos que todo ser vivo tem células, ok? Esse é o critério básico da vida. Então, os seres vivos são constituídos por unidades chamadas de células. E aí o ser humano, em todo esse período de estudo, o ser humano sempre foi muito curioso. Então, a vida era algo que intrigava desde que a gente é gente. E aí, como forma de, digamos, facilitar ou padronizar o estudo das diversas formas de vida, a vida foi separada em grupos, ela foi classificada. Então, pensa que seria como separar numa loja os diferentes itens, ou no mercado os diferentes produtos, parte de higiene, parte de alimentação. Então, uma analogia bem simples, mas o ser humano separou as categorias de vida, então houve uma classificação. Isso já faz muitos anos que a ciência vem fazendo, e aí, ao longo do tempo, as formas de classificação foram mudando. Não sei se vocês lembram lá do comecinho da classificação de Linneu, que ele trouxe ali algumas divisões, algumas subdivisões, e depois essa classificação de Linneu foi sendo aperfeiçoada. E aí, a gente tem, de uma maneira... na classificação o que partiu da classificação de Linneu, essa divisão dos seres vivos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que é isso? Eu coloquei aqui de forma indo afunilar, porque quanto mais características em comum teriam os seres vivos, mais para baixo aqui na classificação eles ficam. Então, por exemplo, nós somos Homo sapiens, certo? Então, o ser humano é uma espécie. Nós estamos aqui. Só que da mesma forma que o ser humano está aqui, ele também está no reino animal. Ele está no reino animal junto com minhocas, junto com cobras, com escorpiões. Então, essa categoria, digamos assim, ela engloba diferentes seres vivos com características diversas. E aí, à medida que a gente vai descendo, vai ficando mais específico, que seria aqui a questão de espécie, tá? Isso tudo aqui são formas de classificação biológica. Então, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no assunto de fisiologia animal, falando sobre os animais que constituem um reino, tá? O reino animal. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente da passada. Eu vou começar trazendo questões do Enem e aí a gente vai trabalhando os assuntos à medida que as questões forem demandando. Então vamos para a primeira questão. Aqui, essa questão fala sobre classificação biológica. Então vamos lá. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Então, vamos parar por aqui, vamos estudar a questão, o item por partes. Então, primeiro, aqui ele está falando de um sistema de classificação. Como eu disse a vocês, o sistema de classificação, ele foi sendo reformulado à medida que foi se aprendendo mais sobre os seres vivos. Então, quais foram os critérios que o Whittaker utilizou? A organização celular e o modo de nutrição. Então, a organização celular, lembra da aula passada que nós vimos procariontes, eucariontes? Então, esse foi um dos critérios, ou seja, quem é procarionte vai para um lado, quem é eucarionte vai para o outro. Aí, o outro critério, nutrição, lembra de quem é autótrofo ou heterótrofo? Autótrofo são aqueles seres vivos que produzem o próprio alimento. E heterótrofos são aqueles que se alimentam de outros. Uma maneira bem clássica de produzir o próprio alimento é a fotossíntese, certo? Existem outros processos também, como a quimiossíntese. E aí a gente entende que para classificar esses seres vivos, ou seja, para separá-los em grupos, esse pesquisador, esse cientista, utilizou o critério
de organização celular e da maneira como os organismos se alimentavam. Vamos continuando. Então, a gente olha ali para aquele quadro, está mostrando a divisão proposta por Whittaker, que é dos 5 reinos. Então, eu falei para vocês que o reino é a categoria mais abrangente, certo? De acordo com esse sistema de classificação. Então, a gente tem os 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Então, em Monera, nós temos as bactérias. Em Protista, nós temos os protozoários e as algas unicelulares. Em Fungi, nós temos os fungos. Em Plantae, nós temos as plantas. Em Animalia, os animais. Certo? Esses são os 5 reinos. Então, dependendo do reino, eu falei aqui para vocês que o ser humano está no reino animal, assim como outros animais, a gente vai ter essa divisão. Esse é o primeiro sistema de classificação que a gente vai analisar. Então, beleza. Compreendida a primeira parte da questão. Agora vamos para a segunda parte. Woese e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Ficou um pouco mais complicada a questão agora, né? Mas vamos por partes que a gente vai entender. Então, vamos lá. Agora, ele está me dando um outro critério. Ele me apresentou outros pesquisadores, outros cientistas, e me deu critérios diferentes para a separação dos indivíduos dos seres vivos em grupos. Quais seriam esses critérios? A comparação das sequências que codificam RNA ribossômico. Então, lembra da aula passada, quando a gente falou sobre transcrição, a forma como os genes comandam, a forma como o DNA comanda a célula? Então, a passagem do DNA para virar um RNA é chamada de transcrição. E a gente fala que o gene, ele codifica uma informação. Então, ele tem uma informação para a produção de uma proteína, para a produção de um RNA. Então, aqui a análise foi mais acurada, mais profunda, digamos assim. Então, quando a gente tinha a classificação ali, usando células, modos de nutrição, é alguma coisa mais macro, né? Por incrível que pareça, mesmo a célula sendo tão pequena. Agora, eu estou falando de molécula, estou falando de RNA ribossômico. E aí você se pergunta, tá, mas por que eu posso agrupar os seres vivos considerando o RNA ribossômico deles? Considerando as sequências que codificam para o RNA ribossômico. Porque quanto mais íntimos forem os seres vivos, mais parecidos são os seus processos metabólicos. Então, esse pesquisador fez isso. Analisou algo que seria mais íntimo para poder estabelecer uma relação chamada de filogenética. O que é relação filogenética? É a relação que considera o parentesco evolutivo entre os seres vivos, tá? Lembrem-se sempre que quando a gente fala de vida em biologia, a gente considera a teoria da evolução, a gente considera o evolucionismo. Então, ali, ele considerou critérios evolutivos. Então, ele analisou partículas que determinariam que alguns seres vivos são mais próximos evolutivamente do que outros. E aí vem a divisão dele em 3 domínios. Mas como assim? O que é domínio? Eu falei para vocês só terreno. Mas, nessa classificação mais recente, apareceu também o domínio. O domínio seria uma categoria acima de reino. Então, o ser humano, que está no reino Animalia, estaria no domínio eucária, que são os eucariontes, são aqueles que têm células eucariontes. Tá? E aí a gente tem 3 domínios: arqueia, eubactéria e eucária. Notem que a diferença do sistema de classificação de Whittaker para os domínios seria a divisão do Monera. Então, ele não fez um só domínio para a Monera. Então, significa que ele encontrou diferença entre as bactérias, tá?
Então, a questão é justamente essa. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em... Então, qual que é a mais recente? É a de 1990, tá? Ele está falando aqui da classificação por domínios. Então, a diferença é que a mais recente se baseia em quê? Em tipos de células? Não, porque a primeira também se baseava em tipos de célula, certo? Aspectos ecológicos, se a gente for considerar a nutrição como algo do aspecto ecológico, a antiga, anterior, também se baseava nisso. Relações filogenéticas, é aquilo que eu falei para vocês, que as relações evolutivas dos seres vivos foram levadas em consideração. Propriedades fisiológicas, não porque a primeira célula também é fisiologia, né? Também e nutrição também. Então, a primeira forma de classificação também considerava questões fisiológicas, então não é uma diferença entre as duas. Características morfológicas, também não, porque a primeira foi falar de uma coisa molecular, não é morfológico, não é algo externo, algo que tem a ver com a forma. Então, a gente fica com o item C, relações filogenéticas. E aqui, bem rapidinho, eu vou mostrar para vocês como seria, digamos assim, como que os Monera estariam, né? Na classificação anterior, a gente, considerando aqui uma divisão, que aqui tivesse um ancestral comum, eles se dividiriam entre procariontes e eucariontes. E aí aqui nos eucariontes teria fungos e tudo mais, que a gente já viu, animal, tá? Teriam os outros grupos de seres vivos, aqueles reinos. Essa era a classificação antiga. Na nova classificação, você tem aqui as... Ai, deu branco. As eubactérias. Eubactérias. Aqui seria os do grupo Eucária. E aqui, os árqueas. Arqueia é um grupo de bactérias que elas vivem em condições extremas, então de alta salinidade, alta temperatura, tá? Então, analisando molecularmente, descobriu-se que essas bactérias, as arqueobactérias, seriam mais próximas evolutivamente dos eucariontes do que das outras bactérias, por isso que se fez um ramo diferente, tá bom? Ok, vamos para a próxima questão. Mais uma vez, a gente está falando de diversidade biológica. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Então, aqui eu estou falando de origem da vida. Então, a ciência hoje, a teoria da evolução, é considerada algo que norteia diversos processos dentro das ciências. Então, a gente fala que lá num ser vivo, lá ancestral, tinha um ser vivo aqui, que é um ancestral, e desse ser vivo ancestral surgiram todas as formas de vida que a gente encontra. Tá? Aí vai tendo ramificações, enfim, só aqui para exemplificar para vocês. Um ramo vai se dividindo em dois e por aí vai, tá? Então, a gente tem a vida partindo de um ponto comum, que é um ancestral comum. Logo, se tem um ancestral comum, tem algumas coisas que são parecidas. Ok, continuando a ler o enunciado. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Então, como eu disse para vocês, se tem um ancestral comum, então teriam características que seriam comuns a todos. E aí a gente vai analisar as opções. Um exemplo de tal processo que é comum, qual que seria? Desenvolvimento embrionário. Se a gente for pensar nos diversos seres vivos existentes, a gente tem ser com uma célula só. Então, ali não se forma um embrião. Pode anular essa de cara. Reprodução sexuada. Todos os seres vivos se reproduzem sexuadamente? Não, né?
Na natureza a gente tem reprodução assexuada. Nós temos, por exemplo, fungos unicelulares que simplesmente se dividem. Bactérias também que só se dividem. Então essa é uma forma de reprodução assexuada. Então não é um item comum a todos os seres vivos. Respiração aeróbica. Então todos os seres vivos utilizam oxigênio na sua respiração? Não. Nós temos seres vivos que são anaeróbicos, que não se utilizam de oxigênio. Nós temos bactérias, por exemplo, que são anaeróbicas. Excreção urinária. Não, porque, primeiro, que não é todo ser vivo que forma urina, né? Então, a urina é uma questão mais animal. Então, a gente não pode ter esse item como sendo universal para todos os seres vivos. Síntese proteica. Aí está um item que é comum a todos. É o item E. Não sei se vocês vão lembrar especificamente, mas eu vou colocar aqui um exemplo. Quando a gente fala de síntese de proteínas, que a gente estudou na aula passada, a gente tem uma molécula de DNA, certo? Vamos colocar aqui algumas letrinhas. Uma molécula de DNA. E aí, o DNA tem que ser transformado em RNA para fazer uma proteína, certo? Então, a gente tem aqui trincas, que a gente chama. E aí, cada trinca vai ser correspondente a um aminoácido. As proteínas são polímeros de aminoácido, então elas são constituídas por diversas unidades de aminoácidos. Então, essa trinca aqui vai ser correspondente a um aminoácido X. Certo? Essa transformação, essa correlação de 3 letrinhas, digamos assim, de 3 nucleotídeos, né? Aqui a gente representa só as letras que são as bases nitrogenadas. Essa correspondência de 3 bases nitrogenadas, de 3 nucleotídeos para um aminoácido, essa troca, essa linguagem, digamos assim, que muda, sair de bases nitrogenadas e fui para aminoácido, é chamada de código genético. Esse código genético é algo universal. Então, nós temos bactérias, se a gente for comparar a bactéria com o ser humano, por exemplo, nós temos código genético que é igual. Por que que isso é super relevante para a ciência? Porque isso permite que o ser humano manipule o DNA. Então, vocês já ouviram falar, por exemplo, de transgênicos? Vocês já devem ter ouvido que dá para fazer insulina transgênica a partir de bactéria. Então, em laboratório, você pega um pedacinho do gene humano que codifica para fazer insulina e insere numa bactéria e deixa a bactéria produzindo aquele hormônio, produzindo insulina. Tá? Isso só é possível porque o código genético é universal, porque a síntese proteica acontece da mesma forma, independente do ser vivo analisado. Agora vamos para o próximo item. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de embriologia que a gente pode comparar. Então eu falei que nem todo ser vivo forma embrião, mas os vertebrados, por exemplo, a gente pode encontrar características similares nos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário. Se eu olhar aí na imagem, tem um peixe, um anfíbio, réptil, ave e mamífero. Então, notem como ali no começo, na primeira linha, o desenvolvimento é parecido. Tá? Então, isso indica parentesco. São algumas das evidências de evolução, de que havia algo que unia esses grupos, que havia um ancestral em comum. Agora, vamos seguir para a próxima questão. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. Então, no deserto, a quantidade de chuva anual é baixa, né? Então é um lugar que tem pouca umidade. Além disso, é muito quente durante o dia. A fauna é predominantemente composta por animais roedores
aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é... Então, notem a palavra adaptação. Essa palavra remete muito à seleção natural. Lembram da seleção natural de Darwin? Então, quando a gente fala, é assim, no ambiente, um ambiente tem características que são particulares. Então, o que é particular do deserto, por exemplo, é a alta temperatura durante o dia, pouca chuva ao longo do ano e o frio à noite. Tá? São características desse bioma especificamente. Então, quando a gente tem um ambiente, naquele ambiente consegue sobreviver quem tem características para tal. Então, imagina um ser vivo que elimina muita água, que perde muita água, certo? No ambiente que tem pouca água, ele está perdido. Então, isso foi o que Darwin chamou de seleção natural. O que é isso? É quando o meio seleciona aqueles que estão mais aptos ou mais adaptados a sobreviver ali. Então, a gente entende que a gente tinha, né, duas teorias básicas quando a gente vai falar de evolução. Lamarck e a teoria de Darwin, que discordavam em alguns pontos. Então, Lamarck acreditava que o ser ele ia se adaptando ao ambiente. Então, lembra daquela imagenzinha clássica das girafas? Que as girafas iam esticando o pescoço, esticando, esticando, e aí, ao longo do tempo, elas foram ficando com o pescoço esticado para poder alcançar a comida lá de cima? Pois é. Para Darwin, a interpretação oposta de Lamarck, Lamarck diria que durante a vida ela foi esticando o pescoço até ficar bem alto, bem longo. Darwin diria diferente. Ele diria que naquele ambiente com árvores altas, apenas girafas que tinham o pescoço mais alto conseguiriam se alimentar. Consequentemente, elas se reproduziam, passavam adiante seus genes, né? No caso, na época de Darwin não tinha genes ainda, um conceito novo, né, mais recente. E aí ela sobrevivia, ela estava mais adaptada àquele ambiente, ela ia reproduzir e ia ter outras girafinhas com pescoço comprido, tá? Isso que a gente chama de seleção natural. E aí, aqui nesse texto, ele está falando exatamente disso. Ele está falando de características dos animais que propiciam, que permitem que eles vivam nesses lugares, que eles consigam sobreviver bem nesses lugares, tá? Então, vamos lá para os itens. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Bom, glândulas sudoríparas, elas são características de mamíferos. Então, pensa, mesmo que você não soubesse que é característica de mamífero, né? Vamos pensar no suor. No suor sai o quê? Água, né? Sai líquido. Então, pensa, o animal vive no deserto, que não tem essa abundância de água, e ele ainda perde muita água para o ambiente. Faz sentido? Não faz, né? Se tem um ambiente que tem pouca água, você tem que economizar, tem que reter. Então, já elimina essa característica de cara. E fora que ali a gente está falando de roedores, aves, répteis e artrópodes. Ele quer uma resposta que sirva para todos. B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Então, o que é excreta? Excretas são resíduos metabólicos. São substâncias que precisam ser eliminadas do corpo animal, tá? Porque se ficar ali, pode ser tóxico, pode ser prejudicial. Então, se eu elimino excreta, é uma coisa que eu preciso eliminar. Se eu eliminar com muita água num ambiente de deserto, não seria vantajoso. Não seria uma característica adaptativa. Então, esse item está correto. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Tipos de excretas nitrogenadas: amônia, ureia e ácido úrico. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles. C. Vamos eliminar as outras alternativas, né? C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Aí é só você pensar, né? Os roedores não colocam ovo. Então, a gente tem animais ali que não colocam ovo. D.
Capacidade de controlar a temperatura corporal. Seriam os homeotérmicos, aqueles que conseguem se manter aquecido independente do meio externo. Desses animais citados aí, apenas as aves e os roedores, que são mamíferos, conseguem manter a temperatura corporal. Então, não é um item que serve para todos. E respiração realizada por pulmões foliáceos. Pulmões foliáceos são estruturas típicas de alguns grupos de artrópodes apenas, tá? Então, não tem como ser comum para todos. Então, o único item realmente que seria uma característica adaptativa de todos os animais citados seria a eliminação de excretas nitrogenadas de maneira concentrada, ou seja, com pouca eliminação de água. E aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os tipos de excretas nitrogenadas. Então, a gente classifica, né, os seres vivos considerando o excreta predominante que ele tem. Então, ali a amônia. A amônia é uma substância que é muito tóxica e que demanda muita água para ser eliminada. E ela não pode ficar armazenada no corpo, tá? Então, normalmente, vai excretar amônia animais que vivem no meio aquático, porque ali tem bastante disponibilidade de água, como peixes e anfíbios, sejam anfíbios aquáticos ou a fase larval daqueles que são terrestres. Ureia. Ureia é uma substância menos tóxica que a amônia, é solúvel em água e pode ser armazenada no corpo, ou seja, ela não precisa ser eliminada assim que é produzida. Então, a ureia é predominante excreta de anelídeos, moluscos aquáticos, peixes cartilaginosos, répteis aquáticos como as tartarugas e mamíferos. Ácido úrico, uma substância insolúvel em água e menos tóxica. Então, ele pode ser, ele é eliminado, você não tem um grande gasto de água para eliminar o ácido úrico. E menos tóxica que a ureia. Predominante excreta de insetos, aves e répteis, tá? Então, é uma vantagem eliminar ácido úrico porque você perde pouca água. Então, é uma vantagem para animais, por exemplo, que vivem num ambiente como o deserto. Até aqui, tudo bem? Espero que seja tudo bem. Então, a gente vai para a próxima pergunta. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles é a holometabolia, que é o desenvolvimento completo. É constituído pelas fases de ovo, larva, pulpa e adulto sexualmente maduro, que ocupam o desenvolvimento larval, tá? Que seriam o desenvolvimento hemimetábolo e holometábolo, tá? Se a gente olhar aí na imagem, tem duas referências, 2 exemplos de insetos que têm diferentes tipos de desenvolvimento. Então, o hemimetábolo o indivíduo que é intermediário, ele já é parecido com o adulto. Então, não há uma mudança muito grande dele em relação ao adulto, tá? É o caso, por exemplo, da barata. Então, ali, a gente tem a fase de ninfa, você pode observar, que é parecida com o adulto. Esse é um tipo de metamorfose incompleta. Quer dizer que a fase intermediária, ela não muda muito em relação ao adulto. E a gente tem o holometábolo, que é aquele exemplo que dá no enunciado, que tem a fase de pulpa, que é essa intermediária, diferindo muito do adulto, certo? E é um tipo de desenvolvimento que tem metamorfose completa. Então, da fase intermediária para o adulto acontecem mudanças bruscas, ok? É o caso das borboletas. Então, aqui, vendo o caso das borboletas, é possível entender por que os hábitats das fases intermediárias, eles são diferentes. Porque a lagarta, ela vai se locomover pelas folhas, às vezes pelo solo, a borboleta vai voar, já tem asas, ela vai para ambientes diferentes. E a pulpa está ali, imóvel, né? Agora a gente volta para os itens. Então, vamos lá.
Lembrando, ele queria saber por que tem mais espécies com desenvolvimento holometábulo, ou seja, por que essa característica é mais vantajosa. Então, item A. Proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. A pupa não fica protegida, ela fica sozinha. Não existe um chamado de cuidado parental, digamos assim. Então, não tem um cuidado para proteger a pupa. Não, ela fica ali, protegidinha no casulo. Então, esquece esse negócio de proteção na fase de pupa. B. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Não necessariamente porque uma espécie produz muitos ovos, quer dizer que vão ter muitos adultos, tá? Então, essa correlação nem sempre é verdadeira. Normalmente, muitas vezes pode ser até pior, porque produz muitos ovos e muitos se perdem. Então, nesse caso, não corresponde à realidade. C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre fases de vida. Então, quando a gente vai falar de ecologia, a gente fala de nicho e fala de competição. Quando a gente fala de nicho, a gente fala de modo de vida de um ser vivo, modo de vida ali desses animais, tá? Como assim o modo de vida? Do que ele se alimenta, os momentos em que ele está ativo, em que ele não está. Então, isso é um nicho, tá? E quando a gente tem animais que têm o mesmo nicho, a gente tem competição, que é uma coisa desvantajosa. Não tem vantagem em ter competição, porque quando a gente tem competição, significa que uma espécie vai se dar mal, tá? Então, a competição não é algo que seja vantajosa, digamos assim. A não ser que a gente esteja falando em termos de selecionar o mais apto para um ambiente. Mas, enfim, vamos lá, para o item C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases de vida. Se a gente for lá para a fotinho da borboleta, veja aqui, a lagarta, ela vai se alimentar de uma forma, ela vai se locomover por alguns lugares específicos, enquanto a borboleta vai para outros lugares, certo? E a pupa está ali imóvel, né? Nem comer ela come. Então, a gente tem esse item como verdadeiro justamente por isso, porque as fases de vida desse desenvolvimento, elas não competem umas com as outras. Então, o item C está correto. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição. Vamos ver os outros itens só para eliminar. D. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Não, que eu acabei de falar para vocês que a pupa ali ela não está se alimentando, tá? Então, não são todas as fases de vida que se alimentam. Então, normalmente, quando o organismo ele está inerte, está ali paradinho, ele se alimenta de reservas, tá bom? Reservas nutritivas, reservas nutricionais. Vamos para o item E. Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Mais uma vez, não é correta. E a gente já falou que se tivesse o mesmo alimento em todas as fases, haveria competição e seria desvantajoso, porque seria os adultos, por exemplo, competindo com a fase larval. Então, seria uma coisa um pouco... não seria justo, porque um adulto, né, ele já tem uma outra habilidade, digamos assim, no caso da borboleta que ela voa, então não teria vantagem. Ok, vamos para a próxima questão. A utilização de extratos de origem natural tem recebido atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Então, vamos lá. Quando a gente fala de parasita,
a gente fala de um ser vivo que se alimenta de outro, tá? Então, um parasita, ele sobrevive às custas de outro ser vivo. Ele se alimenta do que o outro se alimenta do outro, né, literalmente. Então, é isso que quer dizer uma doença parasitária, tá? Um exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle de qual doença? Aqui, a gente tem questões do Enem, como eu já mostrei para vocês, que você não necessariamente precisaria ter o conteúdo ali para saber responder. Às vezes, simplesmente a interpretação do texto, você analisar os itens dá. Mas nesse caso, você teria que saber quais doenças são transmitidas ou envolvem um inseto no seu ciclo de transmissão, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem inseto envolvido, a gente está falando de vetor. Então, o inseto acaba sendo um vetor, ou seja, ele é um meio de transporte para o agente causador da doença. Então, esquistossomose, né? Quando a gente pensa em esquistossomose, dá para lembrar do caramujo, da lagoa de coceira. Então, nesse ciclo de vida do esquistossoma, não tem insetos, ok? Leptospirose, doença causada por uma bactéria. A gente lembra lá da urina do rato, de enchente, também não tem inseto nesse caso. Leishmaniose, essa é a doença que é causada por um protozoário e que é transmitida pela picadinha de um mosquito, ok? Um inseto. Então, apenas a leishmaniose poderia ser impedida por esse tipo de estratos, tá? Hanseníase, que é a antiga lepra, também não. E AIDS, isso aqui acho que seria o primeiro que de cara vocês poderiam eliminar, né? Que não envolve insetos. É isso, por enquanto. Então, quando a gente fala de transmissão, quando a gente fala de doenças, é bom lembrar sempre de algumas, tá, gente? A gente fala assim, não precisa decorar, não precisa decorar. Mas tem algumas doencinhas que é bom saber. Doenças causadas por bactérias, por vírus, por protozoários. É bom ter aquela tabelinha maneira e estudar, beleza? Vamos para o próximo item, próxima questão. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Então, a gente tem nessa família o DNA. Na verdade, esse é o caminho comum, né? Fazer RNA a partir de DNA. Porém, nessa família, eles fazem o contrário. Eles fazem DNA a partir de RNA. Mais pra frente eu vou explicar como. Beleza, esses são os retrovírus. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessa doença. Gente, vamos dar aí uma grifadinha. Uma grifadinha em tratamento. Tá? É importante porque quando a gente for ver os itens, as possibilidades, a gente tem que considerar o que é tratamento. Então, o tratamento só acontece quando a pessoa já está infectada,
certo? Um tratamento é diferente de uma prevenção. Os métodos para prevenção são aqueles que impedem a infecção, impedem a contaminação. Agora, o tratamento é depois que a contaminação já aconteceu. Então, vamos lá para os itens. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Falei para vocês, os vetores são aqueles que levam o agente patógeno para a pessoa, que eles são o caminho intermediário para a contaminação. Nem todos os retrovírus têm vetores, tá bom? Mas mesmo que todos tivessem, a gente tivesse controle de vetores, não seria um tratamento, seria uma prevenção. Item B. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus. Vamos pensar se a gente tivesse um soro mutagênico, um soro que induz mutação no vírus. Seria uma coisa boa? Não seria. Primeiro, o que é mutação? Mutação é quando a gente altera o código genético, quando a gente altera o DNA do ser vivo, tá? Ali a gente altera normalmente, um tipo de mutação é alterar as sequências de bases nitrogenadas na cadeia de DNA. Então, se a gente induz mutação num vírus, ele pode ficar com um potencial mais virulento ainda, causar mais estrago ainda. Ou pode não acontecer nada, certo? Pode tanto dar alguma coisa quanto dar ruim. Então, nesse caso, você não está trabalhando novamente, seria um tratamento que não necessariamente seria efetivo, tá? C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Não, haja equipamento de proteção individual. Como é que você se protege contra todo quanto é tipo de vírus? Não tem como. E mesmo que houvesse a possibilidade, proteção é prevenção, não tratamento. Por isso que eu falei para vocês ficarem de olho no tratamento, tá? Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Vacinas são para prevenção. Você não toma vacina quando está doente, né? Você toma vacina para prevenir que você fique doente. Então, a vacina, ela, falando rapidamente como é que ela funciona, desencadeia uma resposta imunológica no ser vivo, fazendo ele ter uma memória imunológica, ou seja, terem células que vão combater aquele vírus caso um dia ele entre no corpo. Então, isso é uma prevenção, não é tratamento. E desenvolvimento de antirretrovirais, que dificultam a reprodução desses vírus. Está correta, tá? Então, o antirretroviral, ele vai impedir essa passagem aqui, do RNA para o DNA. Para explicar melhor para vocês, trouxe o exemplo de um retrovírus famosíssimo, chamado HIV. Então, o HIV é um retrovírus. Ele tem a característica de fazer RNA, que é o próprio material genético, virar DNA, tá? Através da ação de uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, aí nessa imagem, vocês podem ver como que age o HIV. Coloquei só algumas etapas, tá? Para vocês verem como que a transcriptase reversa age. Então, olhem ali. Primeiro, o vírus, ele entra em contato com a célula que ele vai infectar. Nesse caso, o HIV infecta as células de defesa, tá? Então, ali, o HIV, ele é um vírus de RNA. Então, o RNA é transformado em DNA, que é um DNA complementar, pela ação da enzima transcriptase reversa. Então, depois que vira esse DNA chamado de DNA complementar, esse DNA é duplicado, vira uma dupla fita com a finalidade de se conectar ali ao DNA da célula hospedeira. Por quê? Lembrem que vírus, eles são seres, né? Não são considerados seres vivos. Eles não têm uma maquinaria, digamos assim, própria, ou seja, ele não tem uma forma de se reproduzir por si mesmo. Ele precisa de uma célula para isso, tá? E a forma desse tipo de vírus se reproduzir na célula é fazendo ela, colocando o seu DNA ali no DNA da célula hospedeira. Aí, quando estiver ali na célula hospedeira, vai seguir esse caminho aqui.
DNA, RNA, e aí vai ter as proteínas. As proteínas, tá? Que seriam as proteínas virais. Então, ele usa a célula para produzir sua própria estrutura. Um antirretroviral vai justamente inibir a ação da transcriptase reversa, tá bom? E aí, nesse caso, o vírus não vai se multiplicar, você vai diminuir o efeito do vírus. Quando uma pessoa é soropositiva, quando ela tem o HIV, hoje em dia ela tem coquetel de drogas que ela toma e envolvem também antirretrovirais, tá? Para impedir que o vírus aumente, tenha muito dos vírus. Então, essa é uma forma de inibir a multiplicação dele. Beleza? Vamos para a nossa última perguntinha. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam, tá? Então, ele quer saber como é que o antibiótico atua, beleza? Então, sempre que você ouvir o termo antibiótico, é para bactéria. Não tem antibiótico para matar vírus, então é antibiótico para matar bactéria. E aí eles atuam de diversas maneiras nessa célula bacteriana, tá bom? Vamos para os itens. Ativando o sistema imunológico do hospedeiro? Não. O antibiótico, ele vai agir sobre a bactéria, sobre o patógeno. Ele não vai induzir uma resistência ou induzir uma ação específica do organismo parasitado, tá? Do organismo hospedeiro. B. Interferindo na cascata bioquímica da inflamação? Também não. Ele não vai atuar de modo algum desencadeando alguma reação, atuando em algum processo do corpo do hospedeiro. Ele vai atuar diretamente na bactéria. Removendo as toxinas sintetizadas pela bactéria? Também não. Porque a ação do antibiótico é matar, é danificar a bactéria. Porque se fosse simplesmente para remover as toxinas, a bactéria podia continuar inteira, concorda comigo? Mas não, ele vai atacar a bactéria. D. Combatendo as células hospedeiras das bactérias, só se fosse para matar a pessoa, né, gente? Se você vai matar a célula hospedeira, tá de brincadeira. Não. Ele vai atuar especificamente naquilo que está fazendo mal. E. Danificando estruturas específicas da célula bacteriana. É isso aí, tá? Então, o antibiótico, ele vai agir danificando estruturas da nossa célula bacteriana. Ele vai agir, por exemplo, ali eu coloquei um exemplozinho, ele pode agir danificando a membrana celular, impedindo a síntese de proteínas. Então, são algumas das formas, impedindo a síntese de parede celular. Então, são alguns exemplos de ação do antibiótico. Ele danifica a estrutura da bactéria de modo a matá-la, tá? Então, ele atua diretamente no patógeno. Ali no detalhe, eu coloquei um exemplo. O antibiótico ele foi descoberto, né, acidentalmente, quando existia uma cultura de bactérias, então bactérias estavam sendo manipuladas em laboratório, e aí o pesquisador notou que existia uma área em que as bactérias não estavam crescendo. E justamente essa área era uma área que tinha sido contaminada por fungo, que é o penicillium. Então, esse fungo produziu substâncias que impediam o crescimento da bactéria ao redor. Note que naquela imagem a bactéria está em verde. Olha como ela não cresce perto do fungo, que está em branco. Então, ali se estudou o que era esse componente. E depois de muito estudo, seriam os antibióticos.
tá? Então, eles impedem o crescimento bacteriano naquela região. E aí, diferentes antibióticos vão agir de diferentes formas, e esses são alguns exemplos dos danos que eles poderiam causar na célula bacteriana. Beleza? É isso, gente. Tem perguntas? Não tem perguntas. Então, por hoje é só, pessoal. Sempre que vocês forem pensar nos seres vivos, lembrem da seleção natural, lembrem-se de adaptação, que os seres eles são selecionados pelo meio de acordo com suas características. Então, as características vantajosas, elas são selecionadas e passadas adiante. As não vantajosas tendem a ser eliminadas da população. E assim, hoje, a gente consegue correlacionar as características de alguns seres vivos com as características necessárias para sobreviver no ambiente onde eles existem. Beleza? É isso. Muito obrigada e até a próxima.